Boa tarde, meus amados e queridos irmãos, prezados amigos e ouvintes que nos dão a alegria e a honra de mais uma vez nos permitir compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero saudar a todos na graça, na paz e nas alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, gostaríamos de meditar sobre o tema Aprendendo a Fazer a Melhor Escolha. E vamos iniciar lendo o texto sagrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21, onde a palavra de Deus nos diz: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Fazendo um breve resumo sobre o contexto da situação do qual se trata esse texto, Acabe se tornou o 8º rei em Israel, o reino do norte, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Acabe foi o rei mais perverso de Israel. Ele continuou a idolatria iniciada por Jeroboão, o primeiro rei no reino do norte, e foi pior que seu pai, Onrim, a quem ele sucedeu. Casou-se com Jezabel, uma mulher pagã que implantou um culto ímpio em Israel e ainda construiu um altar a Baal e a Zerá, afastando-se inteiramente de Deus. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 a 33, assim nos fala a palavra: E fez Acabe, filho de Onrim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se não fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Abate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. O reino do norte não teve sequer um único monarca fiel a Deus ao longo de sua história. Todos os seus governantes foram maus e levaram o povo a adorar deuses pagãos. Existiam poucos sacerdotes da tribo de Levi. A maioria foi para Judá, reino do sul. E os líderes religiosos indicados pelos reis de Israel foram corruptos e ineficazes. Sem rei e sem sacerdote para trabalhar a palavra de Deus ao coração do povo, o Senhor elegeu e enviou Elias ao palácio de Acabe, em Samaria, com a mensagem de que não choveria durante 3 anos e meio, como consequência dos pecados da nação, e com a finalidade de encorajar o povo e o seu governante a retornar à presença e ao culto do verdadeiro Deus de Israel. Durante aquele tempo, Deus ordenou Elias que se escondesse de Acabe e o alimentou a Elias de forma milagrosa, enviando corvos com carne e pão. Quando o riacho Querite secou, local aonde estava escondido Elias, Deus enviou então Elias até uma viúva em Serepta, para que ela o suprisse daquilo que ele viesse a ter necessidade. E ali Deus proveu mais uma vez
milagrosamente as necessidades de Elias e daquela viúva. Passados 3 anos, o Senhor instruiu a Elias para levar ao rei uma nova mensagem de que ele, o eterno Deus, enviaria chuva sobre Israel. O rei Acabe, ao ver Elias, o culpou pela falta de chuva, mas Elias o lembrou que Deus a tinha segurado, porque Acabe e sua casa tinham levado o povo à idolatria. Elias então convoca os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá para um desafio no Monte Carmelo, para mostrar ao povo e para que eles pudessem fazer a sua escolha, pudessem fazer a sua decisão sobre quem é o verdadeiro e único Deus em Israel. Temos algumas lições preciosas para extrairmos deste episódio. A primeira é que durante a pior crise de Israel, o povo é chamado para uma decisão. Em 1 Reis 18, versículo 20, diz lá o texto: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Quando o povo se reuniu no Monte Carmelo, Elias advertiu a todos severamente para que se decidissem, que tomassem uma posição entre Deus e Baal. O povo de Deus adorava ao mesmo tempo a Baal e ao Deus vivo e verdadeiro. Mas o Eterno havia lhes ensinado claramente que deveriam adorar somente e exclusivamente a Ele. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Elias desafiou o povo a tomar uma posição, seguir aquele que fosse o Deus verdadeiro. Por que o povo oscilava entre estas duas escolhas? Com certeza, o povo sabia que o Senhor era Deus, porém, gostavam dos prazeres pecaminosos e de outros supostos benefícios passageiros que estes provocavam. Hoje, existe muitas pessoas que já ouviram e até creem em Jesus e querem adorar a Deus, mas continuam a dar o primeiro lugar a outras coisas em sua vida. O próprio Senhor Jesus, através do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 24, nos traz o seguinte alerta e aviso: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo também traz uma informação importante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas que recebem o primeiro lugar em sua vida estão tomando o lugar de honra que deve pertencer exclusivamente a Deus.
E tudo que se torna mais importante que Jesus em sua vida é como um ídolo, tomando o lugar que Deus quer ter em seu coração. Jesus, mais uma vez, nos traz um alerta precioso. Através do evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, ele declara: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O rei Acabe e os israelitas haviam pecado, tentando servir tanto a Deus quanto a Baal. E agora eles são convocados, eles são intimados a fazer uma escolha definitiva. A segunda lição preciosa que aprendemos ao ler todo esse texto e contexto é que chegou a hora. É chegada a hora. No versículo 23 e versículo 24 do texto inicial que nós lemos, diz assim: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Elias explicou como seria o desafio, e os profetas de Baal iniciaram seu sacrifício. Eram 850 contra 1. E eles começaram a clamar desde a manhã até o meio-dia, mas não obtiveram resposta alguma. Houve um silêncio total. Por quê? Baal não podia responder, porque era um Deus falso, um Deus que não pode ouvir, não pode falar, não interage com ninguém. Somente Deus, o Criador, aquele que vive eternamente, pode responder às orações. O profeta Jeremias nos traz no capítulo 33, versículo 3, uma palavra edificante, uma palavra poderosa, que deve nos dar sustento nas horas difíceis que passamos. Aonde ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e que não sabes. Isto é o próprio Deus falando através do profeta Jeremias. E no capítulo 29, versículo 11 ao versículo 14, ele ainda diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Esse Deus vivo e verdadeiro ama você e quer que você se aproxime dele para que possa primeiramente ser salvo e abençoado. Em Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, o nosso pecado pode nos impedir de viver com Deus no céu um dia. Por isso, Jesus, o Filho de Deus,
pagou pelos nossos pecados quando sofreu e morreu na cruz. Ele não tinha pecado, mas estava recebendo o castigo que nós merecíamos. E ele ressuscitou dos mortos, provando que o seu pagamento pelo pecado fora aceito por Deus. Um Deus ou um ídolo falso jamais poderá dar vida eterna. Baal não podia ouvir e nem fazer nada. Em Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 13 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O povo de Israel estava endurecido por causa do seu pecado, mas havia chegado a hora de cada um se decidir quem é Deus em sua vida. A terceira preciosa lição que aprendemos neste contexto é que para todos é chegado a hora da verdade. Deus, ele possibilita a todos os seres humanos o conhecimento da verdade e que cada um decida por si se vai seguir esta verdade ou vai abandonar. E diz lá o texto: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. O altar do Senhor é a nossa vida, é o nosso coração. O Eterno não trabalha em altar quebrado, em altar sujo, em altar dividido, em um altar abandonado. É necessário remover todo fragmento que possa impedir a realização do propósito divino se cumprir em nossas vidas. O altar do Senhor é coisa séria. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, o apóstolo Paulo declara: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Tudo precisa começar de dentro para fora. Elias edificou o altar em nome do Senhor. Elias tomou todas as precauções para que ficasse evidenciado que não havia nenhuma fraude e que era o Eterno que estava no comando daquele momento. Ele tomou o novilho, colocou sobre o altar, solicitou 4 cântaros com água e olha, que água era algo muito raro e precioso naquele momento. E derramou a água sobre o altar e repetiu mais 2 vezes, e a água corria sobre todo o altar. E Elias orou, pedindo a Deus para mostrar ao povo que ele era o Deus único e verdadeiro sobre Israel.
E enquanto Elias orava, o Eterno enviou fogo consumindo completamente o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu toda a água. Convencido pelo que testemunhara, pelo que observara, pelo aquilo que eles estavam vendo, o povo então curva-se diante de Deus em adoração, exclamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal, de Azerá, foram mortos naquele dia. Mas Elias ainda precisava acabar a sua missão, pois o problema do povo era água e não fogo. E Elias sobe novamente ao monte, agora com o propósito de abençoar o povo pela feliz escolhas que eles fizeram, escolhendo a Deus. E ali ele ora para que o Eterno derrame a sua bênção sobre a nação. Elias eleva a sua prece por 7 vezes diante do trono da graça de Deus. E somente na 7ª vez, o Eterno mostra a sua glória diante de Elias, enviando uma pequena nuvem, confirmando assim que quando o povo faz a melhor escolha, ou a escolha correta, a verdade é confirmada, que só o Senhor é Deus. Concluo a mensagem desta oportunidade citando o texto do salmista de Deus em suas vidas. Que Deus é Deus, não importa a circunstância, e Ele continuará sendo Deus. Deus o abençoou. Deus derramou da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Reconheço que hoje, no Brasil, nós precisamos muito das vacinas. Precisamos muito que cada brasileiro esteja em sua casa, obedecendo às autoridades, usando tudo aquilo que as autoridades têm nos instruído. Mas eu reconheço também que, acima de todas essas coisas, a nossa nação precisa reconhecer que existe um Deus que está tomando conta da história, que um Deus que é todo-poderoso para reverter toda sorte de enfermidade, de mal, de tudo aquilo que nós precisamos. E como povo de Deus, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, rogando ao Senhor que abra os olhos da nossa nação, abra os olhos das nossas autoridades, abra os olhos de todo o povo santo de Deus, para que leve a mensagem de esperança, que existe um Deus, e esse Deus, Ele é vivo, Ele é eficaz, Ele responde a orações. E a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7, versículo 14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos fazer uma escolha. É chegada a hora de decidir. É chegada a hora da verdade. É chegada a hora em que o Senhor há de separar as ovelhas dos bodes, há de separar o trigo do joio. É hora do povo de Deus levantar um clamor e pedir a Deus misericórdia, a começar das nossas vidas. Pedir misericórdia sobre os nossos